Está começando mais um episódio The Publisher, meu podcast aqui na Top View em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. Se você já escutou outros episódios, você sabe que nós estamos gravando todos os episódios dessa segunda temporada aqui na Casa Cor, diretamente da Arena Multifuncional, criada pelo André Henning, que está como meu co-host na segunda temporada e sofrendo comigo aqui, porque eu pego no pé dele. Nós vamos entrevistar agora Julie Dallagrana. Olá, tudo bem? Tudo Prazer bem? estar com vocês aqui. Tudo bem, Julie? Tudo certinho. Você está bem? Nervosa? Nervosinha. Tô vendo, ela tá super nervosa. Relaxa, relaxa. Você é arquiteta ou designer? Arquiteto. Você é arquiteta e eu tenho perguntado para os arquitetos a seguinte questão. Por que você fez essa loucura de ser arquiteta? É a loucura O mesmo, que te né, levou a André? isso? Então, na verdade, foi aquela questão de infância que eu sempre tinha muita conexão com desenho. Então, eu sempre estava ali, aquela criança isolada com papel e caneta, giz e cera, sempre ali brincando com esse contexto. 10 em cada 10 arquitetos que vêm aqui falam que foi na infância, gente. Eu errei. Eu também tinha isso, mas eu não sou tão louco assim. Não conseguiu, né? Faltou um pegar pouquinho. Aham. Ou é demais? Foi pra Ou é outra. outra, eu acho que foi. É. E você, então, na infância já sabia que... Na verdade, sim, eu tinha essa questão que eu não sabia muito se eu ia muito para linha artística ou o quê. E daí, quando na adolescência, você começa a entender, né, a questão da parte profissional, o que de fato você, né, vai entrar ali para tua vida. E nesse contexto, fui começar a procurar. E a arquitetura começou, assim, a ressaltar para mim. Então, nesse contexto, eu comecei, falei, não, deixa eu entender um pouquinho mais. E aí foi, passei no vestibular, passei no vestibular. Tá, agora temos que encarar, né? Mas Agora vamos quando lá. você decidiu, tipo, vai ser arquitetura? Acho que é naquele período mesmo onde tá todo mundo assim, o que eu vou fazer, eu falei, não, é arquitetura. Então, realmente ele foi ali em torno de uns 15 anos de idade, mais ou menos, que eu coloquei. Ninguém da minha família é dessa área, a maioria dos primos, tudo na linha de saúde, então eu meio que saí fora do contexto, E quanto sabe? tempo você tá nessa área? 10 anos. 10 anos 10 formada? anos formada. Legal. Você tem teu escritório hoje? Tenho um escritório Mas hoje. desde quando? Desde que se formou? Trabalhou em outros Não, lugares? Como foi? Comecei trabalhando em construtora, na verdade, onde eu estagiava. No caso, continuei por um período ali, que ela era na linha de construtora, né? Então, a gente ficou ali por um período, né? Atuando em conjunto. Depois, eu falei, não, quero procurar alguma coisa um pouquinho diferente. Aí, eu fui para um escritório focado com arquitetura. Então, somente nesse, né? Só esse mundo, sem muito o mundo de obra, assim, do dia a dia. Depois disso... Eu comecei a repensar um pouquinho, falei, não, eu preciso de uma novidade, eu preciso trazer algo novo. Foi aí que eu comecei a buscar outros cursos para dar embasamento, que eu queria focar um pouquinho na área mais de urbano. Então, eu fui buscar engenharia cartográfica, que até o momento eu estou cursando ela. Legal. Então, comecei, e nesse meio tempo, eu falei, agora eu vou montar minha empresa, agora eu tenho um pouquinho mais de embasamento para minha imagem, né, se colocar no mercado de forma positiva. E o teu escritório é focado em quê? O que você gosta de fazer? Paisagismo. Paisagismo? Ah, por isso que você assina o paisagismo aqui. Isso, exatamente. E onde você viu, tipo, eu gosto disso? Então, o contexto do paisagismo, ele surgiu para mim desde a faculdade mesmo ali, que eu já tinha vamos dizer assim, dos pontos fortes, né, que ali nas matérias, disciplinas ali que a gente faz, eu percebi que paisagismo era leve para mim, sabe? Então, era um contexto gostoso. Então, assim, era natural. Fazia, resolvia e sempre nota alta, né, essa parte importante. E depois, assim, estava, como eu comentei, trabalhando na construtora, com outros arquitetos, eu sempre fiquei muito no arquitetônico. Mas, quando eu comecei, eu sempre tentava incorporar áreas verdes, era uma coisa meio natural minha, eu sempre queria colocar ali. E depois, na verdade, o marco, assim, que colocou na minha empresa para dizer assim, é só paisagismo, foi a pandemia. Então, no momento da pandemia, eu disse, não, é agora, eu vou focar nisso, busquei, né, questões de aperfeiçoamento para poder trazer isso e, de fato, bater o martelo em paisagismo. Nós conversamos com diversos profissionais aqui, mas muitos focados em interior. Arquitetos, Maioria. designers que gostam de fazer interior, alguns comerciais, e nós temos conversado muito sobre o processo criativo. Todo mundo, óbvio, o processo fundamental é briefing, mas não é isso exatamente que a gente quer saber. A gente quer saber assim, depois do briefing, tem que vir a epifania da loucura da criação. E eles comentam, mas no paisagismo, como vem? Olha, Porque planta morre, então não dá pra ser também, né? é um detalhe bem importante esse. Nesse contexto, até, assim, portanto, como que a empresa, de fato, ela se consolidou, porque não é só a parte arquitetônica
que vai trazer embasamento para o paisagismo, né? Então, eu tenho ali o embasamento da agronomia também, que traz essa questão tanto da irrigação para a vegetação, quanto da viabilidade técnica da espécie. Então, eu domino mais a questão espacial e a interação do usuário com a vegetação. A questão da viabilidade da vegetação do outro ser vivo, né, no espaço, para que ele de fato se consolide, daí eu já deixo, né, para o pessoal da parte de agronomia para me dar esse embasamento. Então, num contexto de paisagismo, sozinha eu não vou conseguir dar conta. Então, eu preciso de outras áreas de suporte para poder embasar nesse contexto. Voltando daí, né, trazendo a resposta que você pede. O contexto de criação. Primeiro, assim, né, a questão, o que o cliente precisa, qual é a necessidade, tudo isso, mas como que eu vou traduzir para uma questão de vegetação? Porque é bem diferente. Quando no quesito arquitetônico, todo mundo já chega com várias imagens, eu gosto daquela casa, eu gosto daquilo, e no contexto, quando é paisagismo, as pessoas me mandam foto de plantas e não de espaço. Então, eu tenho que tentar entender, a partir da vegetação, a partir do contexto da pessoa, ali, o que o usuário de fato espera, se é um comercial, se é um residencial, se são grandes áreas, condomínios, se são pequenas áreas, é um residencial pequenininho, que eu só tenho uma ideia de uma cobertura. Então, eu preciso tentar captar essa informação. Como que eu começo isso? Eu preciso estar com papel e um lápis na mão. Eu não consigo... Nosso outro ranking. Nosso ranking Não começando. É no papel ou no computador? Papel. No não papel. consigo. Tudo que eu faço no computador, eu tenho que jogar fora e começar de novo. Não funciona. Esses tempos, sabe aquela coisa, vou, né, aproveitar o tempo aqui, já faço. Quando Não vai. sai, Não rolou. não tá legal. Eu tenho que ficar... O meu é papel e caneta, papel lápis. Olha só. E qual que é teu estilo hoje? Que tipo de paisagismo você gosta? O que você gosta de fazer? No contexto, assim, de, vamos dizer assim, mais de demarcação, assim, eu gosto muito de trabalhar com maciços. Então, eu vejo, assim, que porque a vegetação, ela, de forma pontual, a gente consegue trabalhar ela mais em ambientes corporativos, alguma coisa assim, para trazer aquela ideia do verde ou até mesmo do mais biofílico, que o pessoal, né, agora está aceitando essa perspectiva. Mas no contexto paisagístico, eu gosto de criar esses maciços verdes mesmo para que a pessoa tenha contato e tenha essa intensidade do verde no espaço. Mais denso. Mais denso. Julie, da mesma forma que existe linguagens, linhas e combinações, por exemplo, para ambientes internos, mais clássico, contemporâneo, no paisagismo também existe. Sim. Porque eu já vi coisas muito bonitas que você fala, putz, dali tem uma pesquisa forte, um jardim tropical é muito bem desenhado. Aí você vê um jardim inglês, por Isso. exemplo, que é extremamente uma confusão, entre aspas, de vegetação e fica maravilhoso. Tem os franceses, são, tipo, Sim. imponentes. O que você gosta de fazer? Além de, por exemplo, trabalhar com maciços. Sim. Mas quando chega, por exemplo, assim, eu tenho uma casa mais clássica. Sim. No estético, né? No estético. Então, nesse contexto, sempre a gente, né, tenta privilegiar a questão da vegetação, sempre o que de fato funciona naquele local, para que então a gente, né, traga a proposta para o cliente. Mas, nesse sentido, a gente vai tratar realmente tentando fazer a conexão da arquitetura com o paisagismo. Não vou colocar uma arquitetura neoclássica com muito tropical, vai ficar uma coisa, não vai combinar, não vai conversar. Então, a gente tenta trazer, mas desde que a espécie seja viável para aquele espaço. Porque às vezes não tem sombra, não tem nada, não condiz, a gente tem que tentar levar alguma outra categoria, né? Eu divido da seguinte forma. Tem mais o tropical, que são a questão das folhas mais largas, é um verde mais intenso. Tem o europeu, que são folhinhas menores, é uma coisa mais opaca, entendeu? E daí tem aqueles outros que a gente vai fazendo um mix de tudo. Então, assim, eu considero, assim, hoje que a gente tem mais de busca, né? Ou a gente vai muito para a linha clássica, ou a gente vai para a linha tropical. Então, eu tento organizar dessa forma. E quem são suas referências? William Marx eu não posso deixar de... Não adianta, Ele é o né? queridinho, Ele é até incrível. mesmo a leitura, né? Que eu gosto muito dessa questão dos maciços, acho que eu... A leitura espacial dele, né? A leitura espacial, eu gosto muito desse ponto dele. Então, não posso deixar de colocar ele como principal, né? Mas hoje, assim, arquitetos assim, que estão tendo um ponto de referência nesse sentido é o Hanazaki, né? O Alex Hanazaki também, que é muito bacana nesse sentido. E o pessoal do... Nossa, agora fugiu, gente. Também está na Casa Cor de São Paulo. Esse nome dele. Não tem problema, Gente, depois você fugiu. lembra. Bom. Mas, assim, são referências, assim, o Hanazaki eu gosto muito da leitura dele, mas ele traz uma questão mais atual. Então, ele consegue quebrar muito a leitura do tradicional. Então, eu sempre tento buscar ali nele essa questão, porque a gente fica muito, né, no tradicional, assim dá certo ou não. Ele sempre quebra tabus. Então, ali é a minha referência para quebrar. Terminei minha casa.
grande, jardim maravilhoso, 1.200 metros quadrados, tenho mais não sei quantos mil metros de terreno. Começa a entrar o paisagismo. Quanto tempo pra ele ficar maduro? Ele falou isso ontem, ele ficou indignado. Então, assim, na verdade, o paisagismo tem que entrar junto com o projeto arquitetônico. Eu também acho, porque daí quando eu vou mudar, o paisagismo já tá... Começando Então, a assim, o dar que vida. acontece? Né? Muitas, né? A maioria dos clientes, assim, tá tudo pronto, a minha obra tá pronta, tá tudo bonitinho, eu quero agora que vocês desenvolvam, né? A gente já entra com uma limitação, porque às vezes tem questão de espécies muito grandes que eu precisava, né, ter colocado ela no início da obra para ela se estruturar, às vezes questão de palmeiras, né, numa linha assim, ou até mesmo a questão de irrigação, porque eu tenho que compatibilizar esse sistema com o sistema hidráulico da residência. E a questão também, que eu vou fazer captação de água da chuva, como que da onde vai vir isso? Então, são questões que eu tenho que pensar lá no projeto arquitetônico. Está vendo, gente? Quando vocês... Eu estou certo, eu estava certo. Se você escutou minha indignação ontem, não adianta colocar no final. Até porque depois demora muito tempo para crescer esse negócio. Daí você convida os amigos para ir em casa e aí você vê aquelas michurucas de planta. Você fala, a pessoa gastou tanto dinheiro, comprou essas plantinhas para casa, então... Para elas crescerem, você já faz antes. O Yabi estava indignado ontem, falando principalmente do ambiente comercial, que quando inaugura ele ainda não tá com a vegetação bonita. Aí você Ele tava falando que demora, às vezes, 5, 6 meses para realmente começar a ter uma cara de jardim, um corpo, né? Exatamente. E tem o seu tempo de maturação, né? Então tem que pensar como fazer isso casar, né? Então, assim, no contexto, todo mundo, assim, por exemplo, principalmente jardins verticais, quero que ele já esteja fechadinho, verdinho, não quero enxergar nada do sistema que está por trás dele. O que acontece? Nós, hoje, quando o cliente, né, espera assim, acordei e está pronto. A gente até consegue, porém a vegetação vai sofrer muito. Então, ela pode ficar, assim, num aspecto, alguns períodos ali, bonitinha. Daqui a pouco ela vai ter uma questão de decadência. Por quê? Porque ela não vai conseguir se desenvolver plenamente. Então, a gente sempre comenta isso com o cliente. Primeiro, a gente faz uma implantação, ela vai estar em uma muda um pouquinho menor, para que ela tenha espaço e ela consiga se organizar, né, dentro do desenvolvimento dela. Porém, ali, é realmente isso. Implantei, 4 a 6 meses, ela vai estar bonitinha. Agora tem outro ponto. Se eu implantar agora, por exemplo, nesse período, ela vai sofrer por conta de inverno, porque ela está num período que, vamos dizer assim, que ela está hibernando. E depois, no caso, o período principal, assim, ótimo para a gente fazer a implantação de paisagismo, é ali por volta de setembro, e o período de, né, enfim, vai indo para o período mais quentinho. Olha, Então, se você que está escutando esse podcast, você quiser uma consultoria emocional minha, você vai fazer o seguinte... Você vai contratar o arquiteto, você vai contratar o paisagista, você vai fazer todo o projeto, você vai deixar eles executarem. Na hora que tiver quase para entregar, você vai viajar. exatamente. E Ótima você ideia. volta 3 meses depois. Tá lindo. Porque se você construir uma casa muito grande, você vai ter dinheiro para viajar, meu caro. Não sofra. Eu só vou construir quando eu tiver dinheiro suficiente e eu vou poder viajar. Porque me irrita profundamente chegar e ver aquela planta e falar, coitada de você. Você pensa, um projeto comercial, a gente tá falando ali de uma reforma de um mês. Né? Não dá tempo. Não. Não, mas é que no projeto comercial a gente chegou até um acordo aqui. Porque Eu não até tem, perguntar sobre isso pra não ela. tem nada... Você vai concordar comigo, porque não tem nada mais triste. triste do que planta de plástico. Ai, então, né? Não, tá casa ótimo, não né? dá. Tá. Casa não dá, a gente já tem. Você também, né? Pelo amor de Deus. Não, é Zero, contra, né? não Zero. posso ser a favor nesse ponto. Mas a única coisa que eu aceito, e olha que eu não sou nem arquiteto, como cliente, seria as desidratadas. Ah, Em sim, algum as lugar onde tem, preservadas. tipo, que não Preservadas. tem... Não tem nada de Não tem iluminação, possibilidade mesmo, possibilidade, ok. Também Exatamente. não quero ficar matando, né? Porão. Um porão, Mas ambiente comercial, dá pra fazer um híbrido ali. Em balada, Ah. por exemplo, eu sofro muito, eu faço muita balada de projeto. É um ambiente sem luz, sem ventilação, com alta umidade, é um ambiente Mas só péssimo pra péssimo. planta. Mas só doido vai querer Só colocar mofo. planta na balada, né? Claro que É uma não, balada de cara. hippie. Ah, vai olhar meus projetos, olha só. Gostei dessa. Tem várias, a gente fez várias coisas com vegetação. Ah. Parede de vegetação, principalmente, daí a gente usa preservada. Sim. Balada de Hare Krishna. Meu Deus, pra que Eu que não você vou pensou? falar os nomes das baladas aqui, porque inclusive Agora você eu vou- frequenta. Agora eu vou ter que visitar. Eu vou ter que... Ah, Você você fez um projeto novo agora, né? Lá tem planta? Tem um monte. Ah, é? Aham. Nossa, eu não vou fazer Vai merchan molhar a aqui. língua. Ah, não, eu vou lá ver agora, né? Nossa, eu não Aproveitar. sabia que eles mudaram o foco pra Natureba, assim, tipo, o de estoque. Tá Eu vendo? não vou falar nada. Mas, Julie, Sim. conta pra gente... Não, me conte isso. Na questão comercial, Ah, é verdade. como que você vê a questão de planta artificial numa situação como essa? Realmente, como vocês comentaram,
não tem possibilidade mesmo e quer levar um verdinho, vai para preservata, né? Porque, querendo ou não, pelo menos em algum momento ela já foi planta. Vamos colocar dessa forma. Eu vejo assim, sempre que a gente conseguir colocar uma vegetação natural, ótimo. Na questão comercial, a gente sempre consegue levar, às vezes, um pouquinho mais desenvolvida, porque a gente leva na linha de vaso. Tranquilo. E um ponto importante que a gente está implantando muito agora, na parte corporativa principalmente, é a aplicação de irrigação para esses pontos, porque ninguém lembra que ela precisa de água. Esse é o problema. Não, e tem gente que mata aguando. E também tem isso. Tem os dois Porque pontos. tem o povo que lembra todo dia e tem o povo que não lembra nunca. Não, E às vezes tem não sei se 3 você- lembram ao mesmo tempo. Exatamente. Sempre me ensinaram o seguinte, que é mais fácil você matar a planta com muita água do que deixar sem água. Exatamente. Isso é Aqui é verdade, verdade. né? Eu já matei planta de deixar ela podre, de ficar com dó e Tem colocar mais um água pouquinho, demais. mais um pouquinho. Qual as suas plantas favoritas? 3. Não vai falar, eu gosto de todas. Não, 3. Você ama. Amam. Philodendron Xanadu. E é bonito, né? Ele é bonitinho. Não, assim, ele é um... Enfim, não sei o que acontece, mas a gente tem um feeling ali. Eu já matei algumas, eu não posso ter em casa que eu mato. Esse eu mato. Essas não. A linha de Philodendron, pra mim, é coisa maravilhosa. É nosso, né? Então, ele se adapta em qualquer projeto, ele sempre se organiza de uma forma positiva. Mas, assim, o Xanadu é um favorito. Tem o Curculigo também, que ele é uma folhagem um pouquinho... Tudo numa linha de mais de sombra, assim. Que ele faz um maciço bacana também. E tem a Mini Monstera, que é a costela de Adão pequenininha, que também é um... É lindinha. É bem bonitinho. Eu fiquei até... eu vejo muito cliente falando isso. Você, como trabalhando com isso, pra você, flor ou não flor? Não, flor. Não flor. Você gosta de mato, verde. Eu gosto de mato, exatamente. Eu sou assim também. Eu não gosto de planta com flor. Não consigo... A única que eu gosto é a buganvília. E a Nossa, branca. É a branca. A branca. É É a única que eu gosto e a branquinha. Eu acho linda. As outras eu não consigo ter em casa com flor. Mas eu acho lindo também quem consegue, Sim. que é aquela pessoa, geralmente a pessoa do mix and match, que é caótica e Aí põe poética. uma lavanda junto, põe Não, uma ou tem, azaleia. são os ingleses ou os franceses que fazem jardim com legumes e tudo mais, porque tem uma linha. Tem até um documentário Netflix. Eu acho que é o interior da Inglaterra que tem bastante. Muito jardim com legumes e tudo mais. Eu acho lindo. Tipo, eu nunca teria, mas acho lindo. Eu acho que aqui pra nós, não sei. Você já foi convidada para fazer uma horta? Já. Já? Esse é um dos desafios, principalmente para condomínios. Porque a gente implanta e dali 3 meses o pessoal diz, morreu tudo, Júlio. Sim, vocês não cuidaram? Então, o pessoal esquece que a horta, ela tem um ciclo, né, rapidinho, que você precisa estar cuidando. Então, assim, hoje o que a gente sente quando... muito condomínio pede pra gente, né, fazer essa questão de projeto e implementar. A gente sente, vai ter alguém responsável? Vai ter alguém aqui junto, cuidando, né? Vai ter a vovó ali no apartamento? Porque o que acontece? A vegetação da horta, ela tem ciclos diferentes. Cada um vai ter um ciclo. Então, você vai ter que estar cuidando, até mesmo replantando, né? Então, assim, acabou, então a gente precisa colocar novamente para que tenha o ciclo fechadinho. E que o pessoal também, de fato, lembre de usar. Porque, às vezes, também a gente chegou, tá aquela selva de temperos que ninguém usa e tá lá. Então, nesse contexto, assim, a questão de horta ainda, acho que a população tem que amadurecer um pouquinho, voltar um pouquinho as raízes lá atrás para poder entender o ciclo dela. Eu ia perguntar, e como que tá hoje? Porque na arquitetura acho que é mais fácil, talvez porque eu trabalho mais com arquitetura também, para ver isso. Qual que é a tendência hoje que você vê dos mercados, das pessoas, dos empreendimentos, em relação ao paisagismo? Para que lado que tá indo hoje? Eu vejo, sim, principalmente a linha no caso de empreendimentos corporativos, está tendo uma implantação bacana de vegetação. O pessoal está buscando, acho que muito por conta da questão biofílica, de trazer aquela questão de o verdinho sempre te relaxa, vai te deixando um pouquinho mais, né, zen ali, você consegue ter uma harmonia no espaço. E principalmente nos edifícios agora residenciais, aquela questão de floreiras que o pessoal está trazendo muito, né? Tem muita linha, portanto, tem a Laura Gatti, que é italiana, né, que traz essa leitura de você criar esses terraços, né, de cada empreendimentos. Isso é uma tecnologia, não sei se aqui o Brasil ainda já está assim preparado, principalmente o usuário, né, a ter esse contato direto, saio na varanda, eu tenho árvores. Mas estão lançando empreendimentos aqui, assim, em Curitiba, vários, né? Eu acho maravilhoso. O Bios da Laguna, o novo Age da G7, o novo K da Laguna também está vindo com essas características, né? Essa leitura. Principalmente o que eu sinto assim,
as incorporadoras, enfim, construtoras, elas estão trazendo uma leitura assim, vamos primeiro, né, trabalhar essa fachada verde para o pessoal ir entendendo, para depois eu acho que essa vegetação vai entrar. Como contexto Então, mesmo. eu acho que está trazendo, assim, pelo menos para criar, assim, o pessoal começar a ter esse contato com o verde mais direto. Legal, né? Porque a gente sabe que é um investimento mais alto, é uma complexidade de irrigação, de planta. Pra você colocar uma vegetação de porte maior num prédio não é tão Não fácil é tão assim. Não. Então a gente tá falando de um pensamento que eu acho incrível as incorporadoras pensarem, né? Eu fico Claro. imaginando isso daqui 30 anos. Tomara que dê certo, pra não ficar Exatamente. feio. Não ficar senão, aquele já monstro imaginou feio no meio aquela da cara cidade. de abandono. Aham. Então, até nesse ponto, assim, às vezes a gente faz consultoria, né? Às vezes a construtora também tá meio perdida, só tava com a ideia de criar né, a fachada verde, mas o que eu faço agora? Então, nesse ponto, a gente sempre entra. Tem que ter a irrigação automatizada, porque o morador não vai lembrar que tem. Sim. Senão um lembra, outro não lembra, daí fica aquela fachada, né? Verde e marrom. Então, não vai acontecer. Esse é um ponto principal. E a escolha da vegetação, né? A escolha para que... Porque ela tem que crescer, mas ela não pode crescer nem tão rápido, nem tão devagar. Ela tem que ter um contexto ali para que todo mundo, né? Tanto a paisagem que você está tendo, quanto o usuário que está interagindo com ela. Um jungle, né? Aquela Exatamente. coisa mais... E, Julie, dentro de casa, e até mesmo fora de casa, mas na questão arquitetônica, as empresas têm investido muito em tecnologia no desenvolvimento dos produtos. Para buscar durabilidade, para diminuir espessura, mas ter resistência, para ter conforto térmico. No quesito de iluminação, meu Deus, avança cada vez mais. Automação. Você falou de automação, por exemplo, para irrigação. Isso. Mas na planta, a tecnologia está sendo implantada, por exemplo, existe um mercado para desenvolver novas plantas, ou para que ela dure mais, ou para que ela seja mais resistente? Existe esse mercado de alteração genética da planta? Então, para ornamental, ainda não. No caso, o que acontece, por exemplo, às vezes surge uma espécie nova, né? Por exemplo, a gente está ali no nosso espaço com a mini calateia, que é a calateia luteia, que é grandona, que acho que tem alguns ambientes aqui. Ela é pequenininha, então ela não vai passar ali de 1 metro, 1,20 m. No outro contexto, passaria de 2 metros. O que acontece? Às vezes, no caso, no produtor, né, tem uma produção e uma lá se configura de uma outra forma. E, de repente, mais uma. E ele o que faz? Ele seleciona essas e deixa do ladinho. E começa a replicar. Então, o sistema de propagação dela. Então, você começa a criar uma nova espécie, vamos colocar assim. Desculpa, né, eu não sou técnica no assunto, mas enfim, nesse sentido. Mas a gente não tem nenhum, digamos, laboratório específico. Isso é mais para a linha de commodities. Então, o Brasil ainda não tem investimento forte para tratar na questão de ornamental. Aí, eu também startup, que dá para criar para as plantas não Isso. morrerem. Daí, nós que não sabemos cuidar muito bem. Eu tenho muitas plantas em casa, mas eu não sei cuidar. Ah, eu tenho muitas também e eu adoro. Não, eu adoro também, mas eu mato elas. Mata. Eu sou um assassino de plantas. Mas aí que eu faço? Daí de vez em quando tipo, uns vasos esses dias em casa. Tava lá feio, eu arranquei e plantei outras. Porque eu não vou ficar também com Eu uma vi planta. você postando, fazendo super jardinagem e tal lá. Eu faço isso, mas coitadinha das plantas. Eu enterro sempre algumas por ano. Mas se o mercado, Mas uma o mercado startup, ajuda também, né? poderia, né, tornar mais resistente. Vocês mexem nos alimentos, por que não pode mexer nas plantas? Aí uma das coisas que eu acho, não é um grande avanço, mas eu acho, entre aspas, tecnologia incrível, é o enxerto, né? É uma coisa tão simples. Simples. Lá, Porque hoje eu tenho um terraço na minha casa, eu moro num prédio, e eu tenho jabuticabeira, limoeiro, eu tenho ameixeira, eu tenho bananeira, eu tenho romã, eu tenho não tudo tem isso no meu tampinha terraço. de interruptor em casa. A gente tá numa batalha aqui, você tá chegando agora, eu vou te explicar. A gente já deve ter gravado uns 20 episódios aqui. E eu descobri que ele não convida as pessoas para ir na casa dele porque não tem as tampas dos interruptores. Você tem tudo Eu isso ainda de não planta e não coloquei. tem as tampas? Não, eu não Vamos coloquei. fazer de galho, vamos ser natural, assim, a gente junto Pelo amor faz de nossa- Deus, Eletrorastro, me manda tampinhas, senão eu tô ferrado, eu não aguento mais. Ele tá fazendo um bullying absurdo comigo. Mas nesse ela lugar. continua. Prioridades na vida, pelo menos. Você tem plantas, né? Quantas árvores tem? Não tem as tampinhas. Você vê, eu tenho mais de 10 Não, mas vamos dar frutíferas prioridade no às meu plantinhas. terraço. Imagina, é incrível. Ai, muito gostoso. É muito legal você poder ter essa E além oportunidade da hoje, biodiversidade né? que acontece, né? Que você É pássaros cheio ali de, da... é cheio de bichinho, de passarinho. Eu acordo às vezes com aqueles verdinhos que fugiam o nome, aqueles Ah, tipo sei. uns papagainhos. Eles ficam berrando no Ficam. terraço, comendo tudo. mas Tanto que tipo eu umas deixo eles maritacas? Você comerem. nem chega a ver o fruto, Ah, né? tanto que eu tenho uma macieira que foi inteira detonada por eles.
Só que eu não fico triste. Eu falo, cara, que lindo poder que no meio aqui do centro de Curitiba tem... Do meio do cinza, né, a gente Estão consegue. comendo ali. Eu não poderia falar o nome do concorrente, né? Mas eu vou ter que falar que é o Globo Repórter de hoje. Você vai entender a vida do arquiteto André Henning. Ele tem mais de 12 plantas frutíferas em casa, mas não tem as tampas do negócio. Ai, ai. A gente vai ter que lançar, pode ser no Domingo Espetacular também da Record. Você vai ver essa matéria especial Boa. com o Eduardo Ribeiro. E depois a gente faz uma matéria com o IAB pra ver como que irriga a planta. Isso. Sem enterrar. Julie, teu estilo a gente já falou, a gente já passou por tudo isso, então eu preciso avisar vocês que nós estamos no The Publisher, o podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast, e a gente vai entrar agora na sessão Casa Cor. É a sua primeira Casa Cor? Não, minha segunda. Sua segunda. Quando você estreou? O ano passado. Ano passado? Ano E você passado. fez qual ambiente? Aquele lá? Não, Não. a primeira piscina aqui. A primeira A piscina? gente tinha desafio de plantas no interno. Então. Ah, você já era vizinha do André Henning. passava um ambiente. Passava- Aí, Que legal. estávamos ali na primeira. Me diz uma coisa, da onde surgiu a inspiração pro seu The Landscape? Então, na verdade, a gente queria mostrar um pouquinho de tudo que nós desenvolvemos. Então, trazer a questão de tecnologia para o espaço, trazer a questão dos maciços que a gente gosta e trazer arte. Então, a gente tinha meio que esse escopo para trazer uma sensação de como é você estar no meio de um espaço externo, tendo contato com a vegetação e ficando assim, sendo aconchegante. Eu acho que o paisagismo, ele é muito sensação. Então, ele é bem diferente do arquitetônico nesse contexto. O arquitetônico é muito visual. No paisagístico, é sensação. Você tem que estar ali dentro para você sentir. Porque a gente percebe até muito na visitação aqui do pessoal, ele olha da janela do espaço do vizinho, ele olha, tem aquela primeira impressão. Mas quando ele entra, agora eu entendi, tem que vir de dentro, sabe? Então, a questão do paisagismo, ele tem essa leitura que é sensação. Então, como que eu gero esse contexto para o usuário? Ou uma questão voltada para ele ficar mais tranquilo, para ele ser produtivo. Como que é, enfim, cada um busca algo, né, no espaço. Então, como que eu consigo levar esse resultado? E você tem tipo um iglu, como você chama aquilo? Eu coloquei cúpula. Tipo uma cúpula. Da onde é aquela cúpula? Na verdade, já era um elemento aqui da Casa Cor. A gente só reaproveitou e deu uso para ela. Que legal. Porque ela antes não tinha um uso, né? Ela tava lá meio abandonada. Ela tava meio Que muito perdidinha. legal o jeito que vocês fizeram agora com ela. E ali, até no projeto ali, o conceito, querendo ou não, o espaço de maior, né, ênfase, ele tá de costas para o nosso espaço, assim, para o visual inicial, né? Então, a gente aproveitou a cúpula, trouxe a questão do elemento do fogo também, para captar o pessoal, porque o pessoal, opa, peraí, o que tem lá dentro? Então, daí ela começa a percorrer a rampa, né? E nesse contexto, ela encontra outro espaço ali, que tem que abrange um pouquinho mais Não, o eu vou pessoal. falar, background e vou tudo, falar pra né? Marina, a gente tem que fazer um sarau lá. Bem nessa pegada Cara, é de estoque que você muito tá. legal. Já aproveitamos. Não, e a gente, sério, se você topar, a gente chama uns poetas pra declamar, uns músicos pra tocar. Vamos E daí lá. é um lugar, porque muito um lindo. espaço que as pessoas têm que. A gente tem que chamar as pessoas pra Isso. descerem lá. É, porque tem a dificuldade da rampa que faz com que às vezes as pessoas não vão. Só É tem igual aquela- eu aqui nas piscinas, que as pessoas passam por cima e Só às vezes dá tem uma preguiça de olhadinha, né? descer. Aham. Acontecia da isso rampa. no ano passado com a gente também. O pessoal olhava de cima e não queria Não ter a queria sensação descer. do espaço, né? Tanto que eu criei essa parede aqui no meio justamente Pra segurar. causar curiosidade Uhum. para Que as tem? pessoas descerem. E gera curiosidade mesmo, daí É. tem que descobrir. Daí chega aqui e vê a gente, assim, maravilhosa, Gente aqui gravando. esse podcast. A gente tá gravando, o pessoal que não tá vendo pro lado de lá, né? Mas a gente tá gravando e tá cheio de gente passando, parando. A gente tá no aquário aqui, né? Essa Exposto parte- pra todo mundo. Chegou a hora do nosso ping-pong. Vamos lá. Viagem inesquecível. Bonito. Comida que você mais gosta. Ai, gente, comida, meu Deus, comida, eu gosto de tudo. Gente, vamos lá. Que você mais gosta. Primeiro que vem na sua cabeça. Bolo de morango. Bolo de morango? Como assim bolo de morango? Tipo torta de morango? É, bolo de morango. Ah! Aquele tipo de festa. Ah, sim, bolo de recheio de morango. Isso. Eu pensei já- que era uma massa de morango. Eu fiquei, Não. "Como é uma massa de morango?" Você já comeu aquela pucon que tem delícias de sucre? Não. Procura depois. Delícias de sucre Tá. pucon. Ah, o clube. Não, gente, sério. Não, esse eu faço de graça, sério. Tá. É Já tá o- anotado aqui. Quem tem diabetes não pode. Vai morrer. Daí não vai falar que eu que matei a pessoa. Mas quem não tem, pode ir lá. Nossa, sério. É massa folhada, doce de leite. Daí tem uma parte de pão de ló com frutas vermelhas. Daí chantilly, suspiro por fora. Que tamanho é isso? Caramba. Nossa, é uma coisa deliciosa. Vale a pena. Vamos Se lá. você tá escutando, vá, passe lá. Não é publi, é porque eu realmente como. No meu aniversário eu comprei 3 dessa pra fazer lá na empresa. Vale a pena, essa é boa. Artista favorito? Pode ser em qualquer segmento. Preto.
Cantor, escritor, pintor. Pode ser até paisagista. Então vamos no Hanazaki, Hanazaki? porque ele já tem uma leitura artística. Qual que é o maior orgulho da tua carreira? Orgulho. Eu acho que, na verdade, é quando o cliente olha para o espaço e olha para mim e diz, é isso que eu queria. O momento que você gostaria de reviver. Um dia. Eu gostaria de voltar para esse dia e reviver ele. Tem vários. Mas eu acho que é o momento que eu me formei. Que é aquele marco ali que você Qual o teu tem. signo? Virgem. Meu Deus, como também tem Aí, arquiteto ó, virginiano, a gente né? vai fazer- é o É? nosso outro ranking aqui. E alguma virtude sua que você gostaria de ver mais por aí? Gente, isso é bem profundo, Profundo, né, né? gente? Eu sou aquela pessoa que pensa de tudo, então eu tô tentando achar algum Mas a pontinho. primeira aí que vem na cabeça. Sempre a primeira que vale. Eu acho que no contexto de você se doar um pouquinho, sabe? Assim, tá vendo que tá precisando? Peraí, que eu já... Vamos tentar resolver. Ser solícitas às pessoas. Exatamente. Né? Julie é, em uma palavra, Criativo. criativa. Senhoras e senhores, então esse foi mais um episódio The Publisher com Julie, a criativa. Gostei dessa, obrigada. Julie, muito obrigado por participar. Foi um bate-papo muito legal. Descobri novas coisas de paisagismo. Nossa, foi muito legal, Julie. Obrigado. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, compartilhe esse episódio, assistam os outros episódios, mande para os amigos, para os familiares. Se você estuda arquitetura, mande para outros colegas de arquitetura. Se você é professor de universidade, compartilhe com seus alunos. Essa foi uma super aula de paisagismo e até mais. Tchau, tchau.